Ela entrou no carro errado, dormiu 40 minutos no banco traseiro de um estranho e acordou com o coração na garganta no bairro certo. Ele era dono de uma incorporadora com 90 milhões de faturamento. Estava parado numa rua do Brás, esperando um empresário que não apareceu. Ela era garçonete, ganhava menos de R$ 2.400 por mês e estava dormindo de pé fazia semanas. Até que o celular dela tocou no silêncio do carro. Ele levantou as duas mãos devagar e disse apenas: "Fique à vontade, eu explico." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Renato Cavalcante nunca imaginou que o cancelamento mais irritante de sua semana acabaria sendo o mais importante da vida. O Corolla preto estava estacionado na Rua Oriente às 23h40. Motor desligado, o reflexo dos letreiros do comércio noturno do Brás dançando no capô encerado. Do lado de dentro, o silêncio pesava. Não era o silêncio confortável de quem descansa. Era o silêncio comprimido de alguém que passou o dia inteiro produzindo e de repente não tinha mais nada para produzir. Renato olhou para o celular pela 10ª vez em 15 minutos. A mensagem do Ferreira estava ali desde as 22h. "Tive um imprevisto, precisamos remarcar." 4 palavras e um ponto final seco como um documento selado. Nenhum desculpa. Nenhum "quando você puder". Apenas a informação nua e o silêncio que ela gerava. Ele encostou a cabeça no apoio e fechou os olhos por um segundo. 41 anos, 150 funcionários, escritório no 22º andar da Faria Lima, com vista para o rio que ninguém mais conseguia ver de tanto prédio entre um e outro. 90 milhões de faturamento no último exercício fiscal. Uma planilha de metas para o trimestre seguinte com margem de crescimento de 18% projetada. E ali estava ele, num carro parado em frente a um prédio comercial no Brás, às quase meia-noite, esperando um empresário que não veio. Era esse o retrato. Era esse, pensou com a clareza impiedosa que só vem no cansaço, o retrato exato de uma vida que ele havia confundido com sucesso. Há 5 anos, desde o acidente, o trabalho havia deixado de ser uma escolha e virado uma necessidade biológica, como respirar ou comer. Enquanto havia reuniões, havia razões para acordar às 5h30. Enquanto havia metas, havia razões para não dormir antes da meia-noite. Enquanto havia problemas para resolver, havia dias inteiros para preencher sem que o silêncio da cobertura no Higienópolis encontrasse brechas para entrar. Lucas tinha babá. Lucas tinha motorista para a escola. Lucas tinha tudo, exceto um pai que ficasse sentado à mesa do jantar sem verificar o celular pelo menos 3 vezes durante a refeição. Renato sabia disso, sabia e continuava fazendo. Era mais fácil saber do que mudar, e havia anos que ele vivia nessa distância cômoda entre o reconhecimento e a ação. Estava olhando para o mapa no celular, traçando uma rota alternativa que desviasse do engarrafamento residual da Radial Leste, quando ouviu a porta traseira do Corolla abrir. O banco recuou levemente com o peso de alguém se acomodando. Ele virou para o espelho retrovisor por instinto e ficou parado. A mulher que havia acabado de entrar no carro tinha os olhos já meio fechados. O cabelo preso num coque que havia sobrevivido a um turno inteiro, mas que não sobreviveria mais meia hora. Mechas escuras escapando nas têmporas, um grampo perdido e esquecido atrás da orelha esquerda. Um avental dobrado no colo, branco com detalhes em verde escuro, levemente manchado de molho no bolso direito. As sapatilhas de trabalho, pretas, com a borracha do solado gasta em ângulo do lado de fora. O jeito de quem passa o dia inteiro girando no mesmo eixo entre mesa e cozinha, 8 horas seguidas, 12 horas, 18. Um caderninho espiral com a capa dobrada espremido no bolso do avental. A tinta da caneta espirrando levemente na capa de tanto uso. Ela encostou a testa no vidro frio da janela.
e a respiração dela já carregava aquela cadência específica de quem estava escorregando para o sono antes mesmo de fazer a escolha consciente de dormir. Renato percebeu naquele instante, com uma clareza que o desconcertou, que já havia visto aquela mulher antes. Não conseguia situar imediatamente onde, mas havia algo no avental, algo no ângulo do queixo, encostado no vidro, que era familiar de uma forma que não era casual. Abriu a boca para falar. Fechou. Ela havia cruzado a linha entre o vigiar e o dormir, a respiração pesando devagar, os ombros cedendo milímetro a milímetro contra o encosto, como alguém que finalmente larga uma carga depois de horas carregando. Ele ficou parado por 30 segundos exatos. Não foi uma decisão refletida, foi a ausência dela. A percepção, lenta e quase física, de que aquele sono não era confortável nem leve. Era o sono de alguém que havia chegado ao limite absoluto e cedido, porque o corpo não pediu permissão ao orgulho. Os ombros dela carregavam uma tensão que não desaparecia nem com os olhos fechados. As mãos pousadas sobre o avental ainda preservavam o jeito de quem segura alguma coisa, uma bandeja, um prato, uma carga invisível que o turno inteiro havia cristalizado nos tendões. E havia algo no rosto dela que ele só conseguiu nomear depois, mais tarde, na volta para casa. Era a face de alguém que não para porque não pode parar, que não descansa porque há outros que dependem do que ela produz quando está de pé. Foi quando a memória encaixou. O almoço de negócios de hoje, o restaurante Família, Rua Oriente, ao 12h15. A mesa perto da janela, com a luz da calçada entrando oblíqua sobre os guardanapos de papel dobrados em triângulo. Ela havia levado o cardápio sem sorrir, do jeito automático que garçonetes desenvolvem depois de meses de repetição. Havia sorrido do jeito real, com os olhos junto, quando ele agradeceu a troca do prato. Havia notado que o executivo ao lado dele estava com o copo vazio fazia minutos e havia reabastecido sem ser solicitada, sem fazer cerimônia. Havia devolvido o troco de R$ 2 que poderiam facilmente ter desaparecido numa conta de almoço corporativo sem que ninguém ao redor notasse ou se importasse. Pequenos atos de uma atenção que não era estratégica nem calculada. Era simplesmente honesta. Era ela. E ela estava dormindo no banco traseiro do carro dele, absolutamente convicta de que havia entrado no Uber correto. Renato ligou o carro devagar. O motor do Corolla era silencioso na retomada, e ele manteve o rádio desligado por instinto, como quem tenta não acordar alguém numa casa adormecida. Ela havia sussurrado um endereço quando entrou. São Miguel Paulista, Rua das Gardênias. Ele havia captado o suficiente para digitar no GPS. 42 minutos de trajeto pelo caminho mais rápido. Olhou para o espelho de volta. A respiração dela era regular. A testa ainda encostada no vidro frio, o caderninho escorregando levemente para fora do bolso com o primeiro movimento do carro ao sair do estacionamento. Não era o que deveria fazer. Sabia disso com uma precisão desconfortável. Deveria ter sacudido o ombro dela antes de ligar o carro. Deveria ter dito que ela havia entrado no veículo errado. Deveria ter esperado ela processar, chamar o Uber correto, ir embora. Havia pelo menos 3 momentos em que a escolha óbvia estava disponível e ele não a tomou. E enquanto o Corolla deslizava pela Rua Oriente em direção à Radial Leste, enquanto o Brás ficava para trás com seus letreiros de comércio fechado e suas calçadas de quase meia-noite, Renato não conseguia responder com honestidade porque não havia parado. Havia algo naquele sono. Não era romantização. Era algo mais simples e mais denso, que parecia exigir respeito. Como se interrompê-lo fosse uma violência pequena demais para ser crime e grande demais para ser ignorada. Dirigiu em silêncio pelos 42 minutos inteiros. A cidade de São Paulo ia passando pela janela do lado dela como um filme mudo.
Os postes da radial com aquela luz laranja que envelhece tudo que toca, o viaduto do Tatuapé com as pichações que o trecho de luz mal alcançava, os botecos abertos na Penha com 2 ou 3 clientes resistindo à hora, as ruas residenciais de São Miguel Paulista começando a aparecer com as casas de muros baixos e janelas apagadas, as árvores plantadas nas calçadas sem padrão nem critério, uma jabuticabeira enorme na esquina de uma rua sem nome, um cachorro deitado no meio da calçada com a soberania de quem sabe que ninguém passa mais a essa hora. Renato percebeu que estava prestando atenção à cidade de um jeito que não prestava fazia anos, sem celular na mão, sem reunião no pensamento, sem nada além da rua, da noite, da respiração dela no banco de trás. Havia chegado ao endereço e estava prestes a falar quando o celular dela tocou. O som foi abrupto e metálico num carro que havia mantido silêncio absoluto por 40 minutos. E Daniela acordou como alguém que cai, com o corpo inteiro, com os reflexos disparando antes da consciência. Sentou-se de golpe, virou o rosto, viu o interior do carro, que não era o Uber que havia pedido, viu o homem no banco da frente e o pavor instalou-se nela de uma forma física e imediata, a adrenalina subindo pelo peito como água gelada, a garganta fechando antes de abrir. Renato já havia levantado as 2 mãos antes que ela conseguisse falar, as palmas abertas, voltadas para o espelho, as mãos completamente visíveis, o corpo absolutamente imóvel. Parou o carro no acostamento com um movimento lento e deliberado, como quem manuseia algo que pode quebrar. E disse, com uma voz que ele estava controlando com todo o cuidado, mas que soava diferente aqui do que em salas de reunião. Soava genuinamente cautelosa, despida de qualquer autoridade que o cargo normalmente emprestava. Fique à vontade, eu explico. Ela respirou. 1 vez, 2. O coração estava batendo num ritmo que ela conseguia sentir na garganta, no pulso, nas pontas dos dedos. Mas o portão azul estava ali, a 3 metros do carro, o número 342 pintado na grade com tinta branca descascando nas bordas, a videira subindo pelo muro à direita com as folhas escuras no brilho fraco do poste. Era o endereço certo. Era a própria casa, o bairro certo, a rua certa, a calçada onde ela havia crescido. Renato alcançou o celular do console central com movimentos lentos e intencionais. Mostrou o aplicativo cancelado, o horário do cancelamento, o GPS com o trajeto que havia feito. Explicou, com frases curtas e sem ornamentos, que ela havia entrado no carro errado enquanto ele estava estacionado no mesmo ponto indicado pelo aplicativo dela, que havia tentado chamá-la e ela já estava dormindo profundamente antes de ele conseguir reagir, que havia dirigido até o endereço que ela havia dito ao entrar. Eu devia ter parado antes, disse. A voz não carregava desculpa performática, carregava reconhecimento direto, sem mitigar. Me desculpe. Daniela ficou olhando para ele por um momento que foi longo demais para ser desconforto e curto demais para ser conforto. O celular dela tocou de novo. A irmã. Ela atendeu, disse que estava bem, que explicava depois, desligou. Pegou o avental que havia escorregado para o banco. Pegou o caderninho, abriu a porta sem dizer nada e caminhou até o portão sem olhar para trás, os passos firmes na calçada úmida da garoa fina, que havia começado em algum momento do trajeto sem que ela percebesse. Entrou. Fechou o portão. Do outro lado, Renato ficou. Não acelerou. Ficou com o motor em ponto morto olhando para a fachada do sobrado simples de 2 andares. A tinta azul clara, em desacordo amigável com o azul escuro do portão, uma videira subindo pelo muro com aquela persistência vegetativa que ignora qualquer ordem arquitetônica. Esperou sem saber exatamente por que esperava. Esperou até que a luz do 2º andar acendesse. Aquela luz amarela morna de apartamento pequeno, o tipo de apartamento onde a cozinha fica de frente para a sala e os quartos são contados nos dedos de uma mão, com dedos sobrando.
A luz acendeu. Ele ficou mais 20 segundos com os olhos nela. E então engatou a marcha e foi embora em direção à Faria Lima, ao 22º andar, ao silêncio da cobertura que Lucas já dormia e a babá já havia ido embora. Daniela não dormiu bem naquela noite. Não por medo. O medo havia durado menos de 1 minuto e havia se dissolvido completamente quando viu o portão da própria casa, a 3 metros do carro. Não era medo, era outra coisa, mais difusa e mais persistente, que não tinha nome exato, mas que ficava voltando cada vez que ela fechava os olhos. O rosto dele no espelho retrovisor, captado naqueles segundos em que ela ainda estava processando onde estava e quem era aquele homem. O cansaço naquele rosto. Não era o cansaço de quem chegou tarde de uma reunião ou bebeu além da conta. Era o outro tipo de cansaço. O que não vem de fora, o que mora dentro e fica. Aquele que ela reconhecia porque passava anos tentando disfarçar o mesmo nos próprios olhos cada manhã antes de sair para o turno. Ficou olhando para o teto do quarto às 2 da manhã, com a mãe dormindo no quarto ao lado e a garoa batendo fino na janela. E pensou numa coisa que não conseguia largar. Ele havia esperado a luz acender antes de ir embora. 3 dias depois, Renato Cavalcante entrou no restaurante Família às 12h20 sem reunião marcada. Não havia planejado. Pelo menos era o que ele dizia para si mesmo durante os 40 minutos de deslocamento da Faria Lima até o Brás, numa quinta-feira com agenda razoavelmente livre, entre 11 e 2 da tarde, uma janela que ele normalmente preencheria com chamadas de retorno, e-mails represados, a revisão do contrato com a construtora de Campinas que o advogado havia enviado na véspera. Havia encontrado o endereço no recibo do almoço de negócios 3 dias atrás, guardado num bolso lateral da pasta que ele esvaziava toda sexta-feira com a disciplina de quem não tolera acúmulo. Dobrou o recibo em vez de jogar fora. Não se fez perguntas sobre o gesto. O restaurante Família era exatamente o que o nome prometia, sem nenhuma distância entre a promessa e a entrega. Mesas de fórmica branca com bordas prateadas, as cadeiras de plástico resistente em cores que não combinavam entre si, mas que ninguém havia decidido substituir por combinarem em espírito. Todas utilizadas, todas firmes, todas honestamente gastas. O cardápio plastificado, com as bordas amareladas pelo tempo, as opções escritas à mão numa fonte irregular, que não seguia nenhuma padronização, mas que era absolutamente legível. Cheiro de alho refogando em gordura quente desde a cozinha. O murmúrio das mesas do meio, onde operários e comerciantes do entorno almoçavam com aquela velocidade prática de quem tem hora para voltar ao trabalho. Uma televisão no canto, com o volume baixo, transmitindo um programa de auditório que ninguém estava assistindo. Ventiladores de teto girando com aquele ruído suave e constante, o tipo de som que, depois de alguns minutos, deixa de ser ruído e vira silêncio de fundo. Ele pediu a mesa que ficava perto da janela, a mesa onde havia almoçado 3 dias atrás. Daniela o viu antes que ele a visse. Estava saindo da cozinha com 2 pratos de filé acebolado quando ele entrou. Parou por um segundo no meio do salão, o peso dos pratos equilibrado nos antebraços, e sentiu algo que ela não saberia nomear se tentasse, algo entre o constrangimento e a curiosidade e uma terceira coisa sem nome que ficava no espaço entre os dois. Entregou os pratos na mesa 5. Voltou para a cozinha, ficou parada por 10 segundos com as costas apoiadas na parede de azulejo branco, enquanto o barulho da cozinha continuava ao redor. Respirou, pegou o bloco de pedidos, saiu. Não havia como evitar. Era a mesa dela. E havia algo ridículo em pedir para a colega cobrir uma mesa por causa de um homem que havia lhe dado uma carona não solicitada 3 dias atrás e que provavelmente havia esquecido o episódio inteiro na mesma semana. Ela se aproximou com a postura de quem vai anotar um pedido, o lápis já na mão, o bloco aberto. Renato a reconheceu antes que ela chegasse à mesa.
Havia algo no jeito dela de caminhar pelo salão. Não era pressa, era precisão. Cada movimento com destino claro, sem energia desperdiçada, que era idêntico ao que ele havia observado 3 dias atrás e que agora havia observado por 40 minutos no espelho retrovisor. Ela tinha os olhos no bloco quando chegou à mesa, a caneta já posicionada no papel. "Boa tarde", ela disse com o tom neutro e genuíno de profissional que trata cada cliente com atenção, sem tratar nenhum com familiaridade não solicitada. "Pode pedir." "Boa tarde", ele respondeu. Fez uma pausa. "Queria me desculpar de novo. Do outro dia." Ela levantou os olhos do bloco. Ficou olhando para ele por um segundo, avaliando com aquela precisão que vem de anos servindo gente de todos os tipos. A capacidade de ler intenção antes que a frase se complete. Não havia desconforto no rosto dele. Não havia aquela urgência de quem precisa que a desculpa seja aceita para poder ir embora. Havia apenas o reconhecimento direto, limpo, sem expectativa de retorno. "Não precisa", ela disse. "Já passei." "Mesmo assim", ele respondeu. Olhou para o cardápio com a seriedade que a maioria das pessoas reserva para contratos. "O prato executivo de hoje." Ela anotou. Voltou à cozinha. Trouxe o prato. Arroz, feijão, frango grelhado, salada de folhas com tomate cereja cortado ao meio, uma rodela de limão encostada na borda do prato, com aquele cuidado pequeno que ninguém pedia, mas que ela fazia porque havia uma diferença entre servir e apresentar. Ele comeu devagar. Ela cobriu outras 3 mesas, levou sobremesa para a mesa do fundo, trocou o guardanapo de papel num lugar vazio antes que alguém sentasse. Quando ele chamou para pagar, ela levou a conta sem olhar o valor. No verso da conta havia um bilhete escrito à mão na letra pequena e inclinada de quem aprende a escrever rápido em caderninho de pedidos. "Me deixa te pagar o Uber que você não tomou." Daniela ficou olhando para aquela frase por 3 segundos no balcão do caixa. Dobrou o papel. Abriu a caixinha de troco onde guardava o material de frente. Pegou um bloco de pedidos velho com a capa rasgada. Arrancou uma página e escreveu. Dobrou. Levou de volta à mesa com o troco. Ele estava indo embora quando abriu o papel. Ela não estava olhando. Ou pelo menos estava fingindo que não estava, enquanto limpava a mesa ao lado com um pano úmido que ela passou mais vezes do que precisava. O papel dizia, "Não foi culpa sua, mas obrigada." Renato ficou parado na calçada com aquele bilhete entre os dedos por um momento que durou mais do que deveria. O Brás ao 12:30 em volta dele. A calçada de pedra portuguesa gasta pelo trânsito de anos, o barulho das grades de lojas subindo e descendo, o ônibus passando na esquina com o ronco grave do motor diesel, o cheiro de comida misturado com o cheiro de asfalto quente e escapamento. Ele dobrou o papel com cuidado, colocou no bolso do paletó, o mesmo bolso onde havia guardado o recibo 3 dias atrás, e foi em direção ao carro estacionado 2 quadras acima. Voltou na semana seguinte. E na semana depois, sempre no horário entre 11:30 e 1 da tarde, quando o movimento era menor e ela tinha brechas de 2 ou 3 minutos entre uma mesa e outra. Não havia desculpa para continuar voltando. As desculpas haviam se esgotado no segundo bilhete. E talvez fosse exatamente por isso que ele continuava. Porque não havia pretexto. Porque era pura escolha, e ele havia passado anos tomando decisões com justificativa técnica e orçamentária para cada uma delas. E havia algo estrangeiro e levemente vertiginoso em aparecer num restaurante popular do Brás, com 150 funcionários esperando e-mail de resposta só porque queria. Nos intervalos dela, eles conversavam. Não havia mesa reservada, não havia horário marcado. Era o jeito de quem aprende a encaixar presença nos espaços que a rotina deixa. 3 minutos enquanto ela esperava um pedido sair da cozinha. 5 minutos enquanto o salão estava em ponto morto entre um turno e outro. A conversa começava sempre em algo prático e ia afundando, devagar, sem que nenhum dos dois empurrasse deliberadamente.
Ele perguntava algo sobre o restaurante. Ela respondia e fazia uma pergunta de volta. Ele respondia e a resposta abria uma porta que nenhum dos dois havia planejado abrir. Foi numa dessas conversas que ela descobriu sobre a esposa. Ele não contou com preâmbulo. Foi uma resposta direta a uma pergunta direta dela sobre por que ele almoçava sempre sozinho, sendo que claramente era o tipo de pessoa que tinha agendas cheias de gente. Ele disse que havia perdido a esposa há 5 anos e que desde então havia desenvolvido um talento muito específico para estar rodeado de pessoas sem estar presente. Disse isso sem melodrama, com a mesma precisão com que havia dito "me desculpe" na noite do carro, como quem nomeou a coisa pelo que era sem pedir que ninguém fizesse algo com aquela informação. Daniela ficou quieta por um segundo. O bloco de pedidos na mão, o salão ao redor deles, continuando com a normalidade ruidosa de horário de almoço. Não disse, sinto muito. Disse, deve ser cansativo fingir estar presente o tempo inteiro. E voltou a trabalhar antes que ele precisasse responder. Renato ficou olhando para o espaço onde ela havia estado por um momento mais longo do que planejado. Não era sinto muito, não era que pena, era a coisa certa, nomeada do jeito certo, por alguém que reconhecia o padrão de longe, provavelmente porque havia passado por alguma versão do mesmo. Percebeu que queria saber qual versão. Percebeu que essa percepção era nova e ficou quieto com ela. Nas visitas seguintes, foi ela que falou. Não de uma vez, não num confessionário. Foi no jeito fracionado de quem conta uma história durante semanas, porque a vida não para você contar. Ele foi montando o quadro peça por peça. A mãe diagnosticada com Alzheimer em estágio inicial 2 anos atrás. O diagnóstico que havia reorganizado toda a estrutura da casa sem pedir licença. A irmã mais nova que cursava administração no turno da noite, com a mensalidade paga pela renda de Daniela, mais as gorjetas. O turno de 18 horas, no dia em que adormeceu no carro errado, acordou às 5 para cuidar da mãe antes de sair para o trabalho. Entrou no restaurante às 6:30 para cobrir a colega que havia faltado. Saiu às 11:30 da noite, com os pés ardendo nas sapatilhas gastas nas bordas. Ela contava sem se vitimizar. Era narração, não apelo. Era o relato preciso de uma vida organizada, em função do que era necessário, não do que era desejado, com a dignidade intacta de quem escolheu cada um daqueles fardos conscientemente e não tinha intenção de fingir que eram leves, nem de dramatizar o peso deles. Havia algo nisso que Renato não conseguia parar de observar, o modo como ela ria. Não era o sorriso profissional que ela distribuía com igualdade generosa para todas as mesas. Quando ria de verdade, de uma coisa que ela havia dito e que tinha graça real, não graça de serviço, ria com o corpo inteiro, com os ombros levantando, com os olhos desaparecendo nas bordas, com um som genuíno que não pedia licença de ninguém para existir. Isso acontecia mesmo no meio de um turno longo, mesmo no dia em que ela havia chegado com olheiras que iam além do cansaço, mesmo nas tardes em que a cozinha havia errado 2 pedidos seguidos e ela havia resolvido ambos sem deixar que o erro chegasse à mesa. Pela primeira vez em anos, Renato se pegava pensando em alguém específico sem agenda envolvida. Foi numa quarta-feira de maio que o céu sobre o Brás fechou em 20 minutos, com a velocidade característica das tardes de outono paulistano, aquela transição sem aviso entre nublado e temporal que a cidade executa com brutalidade eficiente. A garoa fina das 11 da manhã virou chuva pesada às 2 da tarde e o transformador do quarteirão da Rua Oriente cedeu às 3:45 com um estrondo surdo que cortou a luz de toda a quadra. Sem luz, sem caixa, sem sistema. O restaurante Família fechou mais cedo por falta de condições de operação. Daniela estava na calçada às 4:20 com o avental dobrado na bolsa e a calçada transformada numa correnteza rasa que corria em direção à esquina. Sem Uber disponível,
A demanda havia triplicado com a chuva, e o aplicativo mostrava 10 minutos de espera, que ela sabia que eram 20. O ônibus passava na Avenida Celso Garcia a 4 quadras, e as 4 quadras entre ela e o ônibus estavam se tornando, à vista, cada vez mais molhadas. O Corolla preto parou a 2 metros dela. O vidro do passageiro desceu. Renato a olhou da janela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler nas últimas semanas. Não o rosto do empresário, não o rosto de quem está conduzindo uma negociação. O outro rosto, o que aparecia quando ele havia esquecido de manter o primeiro no lugar. Posso te dar carona? Ela ficou olhando para ele por um segundo. A chuva batendo no capô do carro, no asfalto, na calçada, no avental dobrado que ela estava segurando contra o peito, como se fosse proteção contra algo que não era a chuva. Estava calculando. Ela sempre calculava. Era o jeito que a vida havia ensinado. Desta vez, você está acordada para tomar a decisão, ele disse. A voz carregava algo que ela não havia ouvido nele antes naquelas semanas todas de almoços e conversas de intervalo. Tinha humor, seco, quase imperceptível, mas era humor. Pela primeira vez em anos, pensou ela sem saber por que pensava isso. Alguém havia encontrado o ângulo certo da situação e o havia entregue sem esforço aparente. Ela riu. Com o corpo inteiro, com os ombros levantando, com os olhos desaparecendo nas bordas, e entrou no carro enquanto ainda estava rindo. Renato não foi direto para São Miguel Paulista. Não havia planejado não ir. Simplesmente, quando chegou à esquina da Avenida Celso Garcia, havia uma padaria aberta com o letreiro amarelo refletindo no asfalto molhado, e ele reduziu a marcha antes de saber que havia decidido parar. Você comeu alguma coisa depois do fechamento? Ela não havia comido. A chuva havia cortado o turno antes do jantar dos funcionários. 10 minutos, ele disse. Era pergunta disfarçada de afirmação. A padaria São Cristóvão tinha aquele cheiro específico que é sempre igual em padarias de bairro. Pão saindo do forno misturado com café coado na hora, a umidade do dia de chuva entrando pela porta toda vez que alguém passava. As prateleiras de plástico com os pães embalados na frente e o balcão de frios ao fundo com os frios mal iluminados pela fluorescente que piscava de leve no canto. Uma mesa de fórmica perto da janela. 2 cadeiras de alumínio com assento de couro sintético que havia descascado nas bordas, mas que era sólido e firme. A atendente trouxe 2 cafés com leite em xícaras de porcelana branca, com a borda levemente lascada, e 2 pães de queijo numa cestinha de palha com guardanapo de papel dentro. Os pães ainda quentes, a casca levemente dourada e crocante por fora, moles por dentro, o cheiro do queijo que havia borbulhado no forno ainda presente. Ficaram ali por 40 minutos. Daniela falou sobre a mãe com uma abertura que a surpreendeu enquanto falava. Sobre o Alzheimer, não como diagnóstico clínico, mas como o processo específico e gradual de ver alguém que você conhece completamente sendo substituído por uma versão da mesma pessoa, que não reconhece o próprio reflexo. Sobre as manhãs em que a mãe acordava completamente lúcida e elas tomavam café juntas com a rádio ligada, e como esses momentos tinham um peso que os momentos normais não tinham mais. Sobre o medo, que ela raramente nomeava em voz alta porque nomear parecia tornar mais real, de que um dia a mãe acordasse e não soubesse quem ela era. Renato ouviu. Não preencheu os silêncios com conselho, nem com experiência análoga, nem com a tentativa de resolver. Ficou presente no que ela estava dizendo com uma atenção que Daniela, no meio da frase, percebeu que não estava acostumada a receber. A maioria das pessoas ouvia enquanto esperava sua vez de falar. Ele ouvia como quem estava lendo algo importante e não queria perder linha. Quando ela terminou, ele ficou um momento em silêncio antes de falar. Depois disse devagar, meu filho tem 11 anos e às vezes eu me pergunto se ele vai lembrar de mim ou só vai lembrar do motorista que me substituía. Não era comparação, era reciprocidade.
Era ele abrindo a mesma porta que ela havia aberto, com a mesma precisão direta, sem ornamento. Ela o olhou. O café com leite esfriando entre as mãos dela, o pão de queijo já no meio, a chuva continuando do lado de fora com aquela persistência de tarde de outono paulistano que não tem pressa de parar. Havia cansaço no rosto dele. O cansaço que ela havia reconhecido no espelho retrovisor 3 semanas atrás e que não havia ido embora, que provavelmente não ia embora de uma semana para outra, que tinha raízes mais fundas do que reunião cancelada ou noite mal dormida. Mas havia outra coisa também, naquele momento, naquela mesa de fórmica descascada na padaria da Celso Garcia, com a fluorescente piscando no canto. Havia alguém que estava presente. Não performando presença. Presente. Daniela percebeu que havia algo diferente no jeito dele naquele tarde. Percebeu isso apenas quando notou o celular ainda virado para baixo sobre a mesa, intocado, desde que haviam sentado. 40 minutos. 2 cafés com leite, 2 pães de queijo e o celular da Cavalcante Incorporadora, com 150 funcionários e 90 milhões de faturamento e uma captação de 15 milhões em andamento, virado para baixo sobre a fórmica de uma padaria do Brás. Intocado. Ela não disse nada sobre isso, mas notou. Pela primeira vez em mais de 3 anos, Renato Cavalcante passou uma refeição inteira sem verificar o celular uma única vez. Não havia tomado a decisão conscientemente. Havia simplesmente não precisado. O problema com as coisas que começam devagar é que ninguém percebe o momento exato em que deixam de ser pequenas. Não havia nada oficial entre eles. Não havia palavra dita. Não havia gesto inequívoco. Não havia nenhum dos marcadores que o mundo social usa para categorizar o que 2 pessoas são uma para a outra. Havia almoços no restaurante família. Havia conversas de intervalo que duravam mais do que os intervalos. Havia uma padaria na Celso Garcia numa tarde de chuva. Havia a memória de um rosto no espelho retrovisor que voltava nos momentos errados. E havia o celular virado para baixo sobre a fórmica que os 2 sabiam o que significava, mas nenhum dos 2 havia nomeado. Era isso. Era o suficiente para que o mundo ao redor começasse a reagir antes que eles tivessem decidido o que era. Beatriz Sampaio era sócia jurídica da Cavalcante Incorporadora havia 4 anos. Havia chegado indicada por um fundo de investimento como condição de um aporte que havia sido essencial no período de crescimento pós-pandemia. Havia ficado porque era competente com uma precisão que Renato respeitava de forma genuína e havia desenvolvido ao longo desses 4 anos um interesse por ele que ela expressava com a sofisticação de quem foi treinada para não deixar nada em evidência. Convites para jantares de negócios que poderiam ser interpretados como jantares de negócios. Mensagens às 22 horas sobre contratos que poderiam ter esperado até amanhã. A atenção calculada de quem está jogando com paciência de longo prazo. Renato havia notado. Havia ignorado com a mesma delicadeza com que ela havia avançado. Nunca confrontando, nunca respondendo, simplesmente não pegando nenhum dos ganchos que ela lançava. Beatriz soube sobre Daniela de um jeito que Renato não havia antecipado. Pelo motorista do carro que a incorporadora mantinha para deslocamentos de Renato nos dias de evento. O motorista havia esperado Renato numa quinta-feira na Rua Oriente por 40 minutos, enquanto ele almoçava no restaurante Família, e havia mencionado o restaurante, sem malícia nenhuma, numa conversa de corredor com a assistente de Beatriz na semana seguinte. Beatriz havia feito a conexão com a eficiência de quem passa os dias lendo contratos, identificando o que não está escrito com tanta precisão quanto o que está. O que ela fez com aquela informação foi pequeno no gesto e largo no alcance. Não foi uma acusação, não foi uma fofoca explícita, foi uma menção lateral num almoço com 2 diretores do Conselho Consultivo, a frase embalada em preocupação razoável. O Renato está muito distraído ultimamente. Anda frequentando um restaurante popular no Brás com uma certa regularidade. Espero que esteja bem.
era suficiente. No mundo do Conselho Consultivo da Cavalcante Incorporadora, onde a maioria das comunicações importantes acontecia no espaço, entre o que era dito e o que era deixado suspenso no ar, era mais do que suficiente. A notícia chegou ao conselho 3 dias depois, já com a forma que as histórias adquirem quando passam por camadas de interpretação. Renato está namorando a garçonete do Brás. Era a versão circulando, com aquela precisão reducionista que transforma qualquer pessoa em sua ocupação quando a intenção é diminuir. O timing era o pior possível. A Cavalcante Incorporadora estava no meio de uma captação de 15 milhões de reais com um fundo imobiliário de Belo Horizonte, processo que havia levado 6 meses de negociação e que dependia de uma due diligence de imagem que incluía a avaliação do perfil público da liderança. O diretor financeiro, Márcio Henrique, enviou uma mensagem para Renato numa sexta-feira às 6 da tarde, com o tom cuidadosamente neutro de quem está sinalizando o problema sem querer ser o portador oficial da má notícia. Precisamos conversar sobre contexto de captação na semana que vem. Tem surgido algumas perguntas sobre visibilidade pública. Renato leu a mensagem no escritório, na poltrona de couro preto, que ficava de frente para a janela, com vista para o Rio Pinheiros. Ficou olhando para a mensagem por um tempo que foi mais longo do que ela merecia. Não era difícil de decodificar. Havia passado anos aprendendo exatamente aquela linguagem de gestão de risco embrulhada em eufemismo corporativo. Sabia o que as perguntas sobre visibilidade pública significavam. Sabia quem havia feito as perguntas e por quê. Sabia o custo de 15 milhões em risco por causa de almoços num restaurante de fórmica branca no Brás. O que ele fez a seguir foi o tipo de coisa que homens como ele fazem quando o sistema que construíram ao redor de si começa a pedir alguma coisa em troca. Não foi uma decisão consciente e declarada, foi uma sequência de omissões. Cancelou o almoço de segunda-feira com uma mensagem para a assistente redirecionar a agenda. Cancelou o de quarta com um imprevisto de obra que era tecnicamente verdadeiro porque havia sempre algum imprevisto de obra em andamento quando se precisa de um. Não respondeu à mensagem que ela havia enviado na quinta-feira perguntando se estava tudo bem. Não era mensagem de tom íntimo, era apenas a pergunta direta de alguém que havia notado a ausência de padrão. E o não responder era um tipo de resposta que ele sabia que ela saberia interpretar. Daniela interpretou. Não foi imediato. Primeiro veio a semana sem visita, que ela justificou internamente com as razões razoáveis que sempre existem. Agenda, viagem, obra, a vida de um homem com 150 funcionários. Depois, veio a segunda semana sem mensagem de retorno, e as razões razoáveis começaram a soar, ao ser repetidas internamente pela terceira vez, como o que sempre soam quando são repetidas muitas vezes. Desculpa. Depois veio a terceira semana, e a compreensão chegou com aquela clareza fria de quem já havia estado em versões menores daquela situação e sabia exatamente o formato pelo qual ela se resolvia, ou não se resolvia, que era mais frequente. Ela havia sempre sabido onde aquilo ia acabar. Não era amargura, era geometria. Havia uma distância entre os mundos deles que não era feita de maldade nem de má fé, mas que era real e estrutural, do tipo que resiste a cafés com leite e pães de queijo e celulares virados para baixo sobre a fórmica. Ela havia sentido aquela distância desde o início. Havia sentido e havia continuado assim mesmo, porque havia algo naquelas conversas que ela não encontrava em nenhum outro lugar da semana. E isso havia sido suficiente até o momento em que não foi mais. Na semana seguinte, quando ele apareceu, ela pediu para a colega Priscila cobrir a mesa dele. Priscila não fez perguntas. Era o tipo de colega que entendia que alguns pedidos não precisam de explicação e que fazer perguntas quando alguém pede um favor silencioso é uma forma de retirar o favor,
Cobriu a mesa com a naturalidade de quem sempre havia coberto aquela mesa. Daniela trabalhou as outras mesas com a mesma precisão de sempre. Cada prato no tempo certo, cada copo reabastecido antes de esvaziar, o sorriso real distribuído com igualdade generosa, como ela havia feito nos últimos 4 anos e como continuaria fazendo, porque o jeito que ela trabalhava não dependia de como se sentia. Nunca havia dependido. Era uma questão de dignidade que ela havia decidido manter quando as alternativas ainda eram piores do que eram agora. Renato notou a mudança imediatamente. Notou e não disse nada porque não havia o que dizer que não fosse ou uma mentira ou uma explicação que ele não estava preparado para dar. Almoçou com Priscila servindo, foi embora. Ficou no carro estacionado por 3 minutos, olhando para o letreiro do restaurante antes de ligar o motor. Passou mais uma semana. A captação de 15 milhões havia entrado na fase final de negociação. As reuniões com o Fundo de Belo Horizonte estavam confirmadas para a quinzena seguinte. Márcio Henrique havia informado por mensagem que o contexto estava mais positivo. Novo eufemismo da mesma série, desta vez significando que as perguntas sobre visibilidade pública haviam cessado. Renato leu a mensagem no escritório, na mesma poltrona de couro preto com vista para o rio, e ficou olhando para ela com uma sensação que não tinha nome, mas que ocupava o peito do jeito que certas coisas ocupam quando você as reconhece, mas ainda não decidiu o que fazer com elas. Foi ao restaurante numa terça-feira perto do fechamento. O salão estava vazio, exceto por uma mesa do fundo, onde 2 homens mais velhos terminavam uma conversa sobre futebol com a tranquilidade de quem não tem horário. Priscila havia ido embora. O cozinheiro estava fechando a cozinha com aquele ruído de panelas e exaustores, desligando em sequência, que é a banda sonora do fim de um dia de restaurante. Daniela estava varrendo o salão central com a vassoura de cabo longo, o avental ainda no lugar, o cabelo meio solto do coque das 10 horas da manhã, os passos medidos pela largura entre as mesas que ela havia internalizado há tanto tempo que era instinto agora, não cálculo. Ela o viu entrar, não parou de varrer. Renato ficou na entrada por 1 segundo, olhando para o salão vazio, para ela no meio dele com a vassoura. Havia algo naquela imagem que ele não conseguia olhar de frente completamente. Não era condescendência, era o oposto. Era o reconhecimento de que o que ela estava fazendo naquele momento, ao final de um dia de trabalho que havia começado horas antes, era exatamente o que ela sempre havia feito e continuaria fazendo, independente de qualquer coisa que existisse ou não existisse entre eles. E que havia uma dignidade absoluta nisso que ele não havia honrado com o comportamento das últimas semanas. Daniela, ele disse. A voz saiu mais baixa do que planejou. Preciso conversar. Ela não levantou os olhos da vassoura. Continuou com o mesmo ritmo, a pilha de pó se acumulando na direção da porta dos fundos. Quando falou, a voz estava completamente plana. Não fria, não ferida, apenas plana, com aquela planicidade específica de quem retirou da fala qualquer coisa que pudesse ser aproveitada como vulnerabilidade. Não precisa explicar, ela disse. A vassoura continuou. Eu sempre soube onde isso ia acabar. Uma pausa. Obrigada pelos pães de queijo. Renato ficou parado no meio do salão vazio do restaurante Família, com o barulho da cozinha se apagando ao fundo e a vassoura de Daniela se movendo com aquela precisão que não precisava de nenhuma reação dele para continuar. Havia se preparado para uma versão de conversa. Havia preparado alguma coisa. Não sabia exatamente o que, mas havia se preparado para dizer algo. E ali, naquele momento, não havia nada que pudesse dizer. Não havia explicação que não fosse também confissão. Não havia justificativa que não revelasse, ao ser dita em voz alta, exatamente o tamanho do recuo que havia feito. Pela primeira vez em anos, talvez desde o acidente, talvez antes, alguém havia se virado de costas para ele antes que ele conseguisse fazer o mesmo.
Ele ficou parado por mais alguns segundos que foram desconfortáveis, de um jeito que ele não havia planejado conseguir sentir. O salão estava vazio e silencioso, exceto pelo som regular da vassoura. E havia algo ali que o espremeu de um jeito diferente de qualquer reunião difícil ou negociação travada que ele havia enfrentado nos últimos anos. Porque aquelas ele sabia conduzir, havia aprendido a linguagem, havia mapas para aquele território. Aquilo não tinha mapa. Aquilo exigia outra coisa que ele havia guardado em alguma gaveta interna há 5 anos e havia se acostumado a não precisar. Saiu. A porta do restaurante Família fechou com o barulho leve e definitivo de uma porta que sabe o que está fazendo. Daniela parou de varrer por um segundo, de costas para a entrada, e olhou para o chão na frente dela. A pilha de pó estava no lugar. O salão estava quase limpo. Havia mais 2 fileiras de mesas para terminar, e depois o balcão. E depois ela apagaria as luzes, trancaria e pegaria o ônibus para São Miguel Paulista, onde a mãe provavelmente já havia dormido e a irmã provavelmente estava estudando para a prova de amanhã. A vida estava exatamente onde havia estado antes. Havia estado onde estava antes a noite inteira. Havia estado onde estava antes a semana inteira. Havia estado onde estava antes, desde muito antes de um Corolla preto parar numa rua do Brás, numa noite em que ela estava destruída de cansaço. Continuou varrendo, mas as mãos estavam levemente mais firmes do que precisavam estar no cabo da vassoura, e ela só percebeu isso quando chegou na última fileira de mesas, e o cabo estava deixando marca vermelha na palma da mão direita de tanto apertar. Renato Cavalcante passou os 2 dias seguintes no escritório com a pontualidade mecânica de sempre. Às 8 da manhã, no 22º andar, as reuniões no horário, os contratos revisados, os e-mails respondidos dentro do prazo que sua assistente havia aprendido a calibrar como termômetro do estado dele. De fora, nada havia mudado. Era o mesmo Renato de sempre. Preciso, disponível para o trabalho, completamente presente para qualquer coisa que tivesse orçamento e meta associados. Por dentro havia uma frase que não saía, curta, sem ornamento, entregue de costas para ele, enquanto uma vassoura se movia com precisão pelo piso de um restaurante vazio. Obrigada pelos pães de queijo. Não era a frase em si. Era o que a frase continha. A capacidade de alguém de resumir uma sequência inteira de meses, de conversas, de uma tarde de chuva, com café com leite e o celular virado para baixo, e encerrar tudo isso com exatidão e sem resíduo, sem sobra de mágoa visível, sem nenhum gancho que ele pudesse usar para se esquivar da própria responsabilidade. Havia dispensado pessoas antes. Havia sido dispensado raramente. Mas nunca havia sido dispensado daquele jeito, com a vassoura continuando no mesmo ritmo, com a voz completamente plana, com a dignidade de quem não precisava da reação dele para saber quanto valia. Na tarde da quarta-feira, Renato abriu uma gaveta do escritório, onde guardava o cartão de visita de uma psicóloga que havia sido indicada 2 anos atrás por um médico durante um check-up de rotina que havia revelado pressão levemente acima do desejável e uma frequência cardíaca em repouso que o médico havia descrito como a frequência de alguém que não descansa nem dormindo. Havia guardado o cartão com a intenção de ligar quando tivesse um espaço na agenda. Havia 2 anos que não havia espaço na agenda. Ligou. Marcou para sexta-feira às 7 da manhã, porque às 7 da manhã era o único horário que não competia com nada agendado. E porque às 7 da manhã era ainda escuro o suficiente para que entrar num consultório parecesse menos uma admissão pública de alguma coisa. A psicóloga se chamava Helena Braga. Tinha um consultório no Paraíso com uma poltrona de tecido cinza e uma janela que dava para a copa de uma árvore que Renato não soube identificar, mas que estava começando a soltar as folhas do outono. Ela não perguntou por que havia demorado 2 anos para ligar. Perguntou como estava dormindo. Renato disse: depois da meia-noite, sempre, há 5 anos. Ela anotou.
Perguntou o que havia trazido ali naquele dia especificamente. Renato ficou um momento em silêncio. Não o silêncio de quem não sabe responder, mas o silêncio de quem está escolhendo a versão honesta em vez da versão gerenciada. Depois disse: uma mulher disse obrigada pelos pães de queijo e foi a primeira vez em anos que não consegui ir embora de um lugar sem sentir que havia deixado algo para trás. Helena não disse nada por um momento. Depois disse: me conte sobre os pães de queijo. Não era sobre os pães de queijo. Era sobre o que havia antes dos pães de queijo. 5 anos de rotina construída sobre a ausência, um filho de 11 anos que tinha tudo, exceto a versão presente do pai. Uma empresa que havia se tornado o substituto de tudo que ele havia parado de tentar sentir depois do acidente. Renato falou por 50 minutos numa sessão que havia marcado como teste e que saiu do consultório com outra marcada para a semana seguinte. Não havia resolução ao final dos 50 minutos. Havia apenas o reconhecimento lento e desconfortável de que havia estado usando o trabalho como anestesia, com a mesma regularidade e determinação com que outras pessoas usam outras substâncias, e que a anestesia havia funcionado razoavelmente bem, até o momento em que uma garçonete havia entrado no carro errado e dormido 40 minutos no banco traseiro. E algo naquele sono havia alcançado uma frequência que a anestesia não conseguia bloquear. Helena disse perto do final: o que você acha que está com medo de sentir? Renato ficou olhando para a copa da árvore pela janela, as folhas do outono caindo devagar no vento da manhã. Tudo, disse. Era a resposta mais honesta que havia dado em anos. Foi na semana seguinte que levou Lucas ao restaurante Família. Não havia planejado especificamente. Havia combinado um jantar fora com o filho numa quarta-feira. Uma dessas promessas que ele fazia com as melhores intenções e que às vezes cumpriam e às vezes não cumpriam, dependendo do que o dia havia colocado no caminho, e que Lucas havia aprendido a receber com a cautela prática de uma criança de 11 anos que havia sido decepcionada vezes suficientes para desenvolver um sistema de esperança calibrada. Desta vez, havia cumprido. Havia deixado o escritório às 6h30, havia buscado Lucas no apartamento com a babá, havia perguntado onde o filho queria jantar. Lucas havia encolhido os ombros com aquele gesto universal de 11 anos que significa tanto indiferença genuína quanto a tentativa de não querer mais do que vai receber. Você decide, disse. Renato disse que queria ir a um lugar no Brás. Lucas olhou para ele com aquela expressão avaliativa que as crianças têm quando percebem que os adultos ao redor estão fazendo alguma coisa por razão não declarada. Não perguntou. Entrou no carro. O restaurante Família às 7 da noite tinha um movimento diferente do almoço, mais tranquilo. As mesas com famílias em sua maioria, crianças menores do que Lucas disputando espaço com adultos que conversavam por cima de suas cabeças, o cheiro da cozinha agora com frango assado e calabresa ao invés do frango grelhado do horário do almoço. Lucas olhou ao redor com a curiosidade discreta de uma criança que foi criada em apartamento de cobertura e que está calibrando com a inteligência prática dos 11 anos o que fazer com um ambiente que é diferente do que está acostumado sem ser ameaçador. É legal aqui, ele disse com a sinceridade casual de quem não está tentando agradar ninguém. Daniela estava no turno. Renato a viu antes de sentar. Estava de costas para a entrada, anotando o pedido de uma mesa próxima à cozinha, o cabelo preso no mesmo coque, o avental no lugar. Sentiu algo apertar levemente no peito que não era exatamente desconforto. Era o reconhecimento de que havia tomado a decisão certa ao vir, e que a decisão certa nem sempre é a decisão confortável, e que havia passado anos escolhendo o confortável com tanta disciplina que havia esquecido como a outra opção se sentia no corpo. Sentou-se com Lucas. Pediu o suco de laranja natural para o filho e o café para si mesmo antes que alguém chegasse à mesa. Foi Lucas quem pediu,
com a voz firme de quem foi ensinado a ser claro em pedidos, a uma garçonete diferente que havia chegado primeiro. Quando Daniela virou para cobrir as mesas do setor e os viu, ela ficou parada por um segundo. Não muito, não o suficiente para que Lucas notasse, mas o suficiente para que Renato notasse que ela havia notado. Depois caminhou em direção à mesa deles, com a mesma postura de sempre, o bloco na mão. Boa noite, ela disse. A voz estava profissional, igualmente distribuída entre os dois. Boa noite, disse Renato. Boa noite, disse Lucas, levantando os olhos do cardápio com aquela atenção direta e sem filtro que crianças têm antes de aprenderem que olhar demais para alguém é considerado descortesia entre adultos. Você é garçonete aqui há muito tempo? Daniela olhou para ele com algo que não era apenas a atenção profissional de quem atende cliente. Era o olhar genuíno de quem acabou de ser surpreendido por uma pergunta que não esperava. 4 anos, ela disse. E você gosta? Lucas perguntou com a seriedade de quem está fazendo uma pesquisa legítima. Ela considerou a pergunta por um segundo, de verdade, não por cerimônia. Gosto, disse. É cansativo, mas gosto das pessoas. Lucas assentiu com a satisfação de quem recebeu uma resposta honesta. Meu pai gosta de trabalho, mas não gosta das pessoas, ele disse, com a naturalidade de quem está simplesmente organizando informação em voz alta. Renato abriu a boca. Fechou. Daniela olhou para ele por um breve segundo, e nos olhos dela havia algo que ele reconheceu como o início de um sorriso que ela estava contendo com esforço profissional. O que você vai querer? Ela perguntou para Lucas, o lápis posicionado no bloco. Lucas pediu o macarrão ao sugo com queijo ralado na lateral. Renato pediu o prato executivo. Ela anotou e foi embora sem olhar para ele de novo. Lucas assistiu ela ir e depois olhou para o pai com aquela expressão avaliativa de sempre, a mesma que havia usado no carro quando Renato havia dito que queria ir a um restaurante no Brás sem motivo declarado. Pai, Lucas disse, enquanto bebia o suco de laranja com a seriedade com que crianças de 11 anos bebem suco quando estão prestes a dizer algo importante. Você gosta dela? Não era pergunta, era a constatação direta de alguém que estava vendo a situação de fora pela primeira vez e para quem os padrões eram transparentes com aquela clareza impiedosa que só existe antes de aprendermos a ser diplomáticos com nós mesmos. Renato ficou olhando para o filho. Lucas o olhava de volta com uma abertura no rosto que Renato reconheceu, com um aperto que foi além do peito e chegou a algum lugar mais fundo. Era a abertura de uma criança que ainda estava disposta a conhecer o pai, que havia guardado espaço para isso mesmo depois de anos de babás e motoristas e jantares cancelados, que havia mantido aquela porta entreaberta com a paciência silenciosa dos 11 anos. É complicado, Renato disse. Era a resposta de adulto que compra tempo. Lucas assoprou levemente pelo nariz. Não era desprezo. Era 11 anos reconhecendo desconversa. Complicado é quando você não quer, ele disse com a sabedoria simples e devastadora de quem ainda não aprendeu que as coisas são mais difíceis do que parecem. Quando você quer, você acha um jeito. Renato ficou olhando para o filho por um momento longo. O macarrão chegou e a conversa foi para outros territórios. A escola, um colega que havia quebrado o braço numa aula de educação física, um jogo de videogame que Lucas queria para o aniversário que ainda estava há 3 meses. Mas a frase ficou. Ficou na mesa entre eles enquanto comiam, ficou no carro na volta para o Higienópolis, ficou na cobertura quando Lucas foi dormir e Renato ficou na varanda com o café esfriando na mão, olhando para as luzes da cidade que pulsava lá embaixo com a indiferença produtiva de sempre. Quando você quer, você acha um jeito. Havia passado 2 semanas encarando o que havia feito. Não o que havia feito a Daniela, especificamente, mas o que havia feito a si mesmo. A omissão havia revelado alguma coisa que ele não havia conseguido ver enquanto estava dentro dela.
Havia recuado no momento exato em que havia algo real em jogo. Havia deixado o sistema pressionar no ponto preciso em que precisaria de coragem para não ceder. Havia escolhido os 15 milhões e a aprovação do Conselho e a opinião de Beatriz Sampaio, com a automaticidade de quem não está mais tomando decisão, está apenas deixando o mecanismo rodar. Era exatamente o que havia feito nos últimos 5 anos, com tudo o que importava. Era exatamente o que Lucas havia acabado de nomear, sem saber que estava nomeando, com 11 anos e uma frase curta sobre querer e achar um jeito. Foi à terapia na sexta-feira seguinte, e na sexta depois, e na sexta depois dessa. Não havia transformação instantânea. Helena havia deixado claro desde a primeira sessão que transformação instantânea era conto de fadas e que o trabalho real era lento e desconfortável e cheio de avanços seguidos de recuos, seguidos de avanços menores que os anteriores, mas mais sólidos. Mas havia algo se movendo. Havia alguma coisa que havia estado parada por 5 anos, começando a se descolar do lugar onde havia cristalizado, com o atrito e a resistência e a dor específica das coisas que ficaram imóveis tempo demais. Numa tarde de sábado, com Lucas dormindo na tarde depois de um treino de futebol, Renato abriu o notebook na cozinha da cobertura e ficou olhando para a tela por 20 minutos antes de começar a escrever. Não era e-mail, não era contrato. Eram 2 documentos, um de estrutura simples, um de linguagem direta, sem o vocabulário inflado que ele normalmente usava para tornar propostas mais palatáveis do que eram. Levou 3 horas. Releu 4 vezes. Mudou 2 cláusulas porque eram condescendentes no tom. Ajustou os valores porque o primeiro número havia sido baixo, com a lógica equivocada de quem ainda estava pensando em caridade em vez de reconhecimento. Imprimiu. Dobrou. Colocou num envelope que não selou. Apareceu no restaurante Família, numa quinta-feira próximo do fechamento, pela segunda vez, no horário em que o salão estava quase vazio, e as luzes da cozinha já começavam a se apagar em sequência. Desta vez, não havia vassoura. Daniela estava fechando o caixa. As notas organizadas em pilhas que ela contava com a atenção mecânica de quem já fez aquilo centenas de vezes. Ela o viu entrar. Não chamou a colega para cobrir. Esperou. Renato caminhou até o balcão. Colocou o envelope sobre o fórmica sem falar. Ela olhou para o envelope, olhou para ele. "O que é isso?" "2 documentos", ele disse. "Você pode ler aqui. Leva o tempo que precisar." Ela abriu o envelope com o cuidado de quem aprendeu que papéis têm consequências, que assinar sem ler é um luxo que não existe na sua realidade. O primeiro documento era uma proposta de patrocínio da Cavalcante Incorporadora para a reforma do espaço físico do restaurante Família. Equipamentos de cozinha, pintura, troca do sistema elétrico, sem contrapartida publicitária, além de uma placa discreta. Assinado pelo setor jurídico, com todas as cláusulas legíveis. O segundo era um contrato de consultoria de atendimento ao cliente para Daniela Ferreira. Análise e treinamento de equipes de atendimento em empreendimentos da incorporadora. Remuneração de R$ 3.800 mensais. Carga de 20 horas semanais, exercidas preferencialmente no turno da manhã, com flexibilidade de horário, documentada em cláusula específica. Ela leu o primeiro documento até o final. Leu o segundo do início ao fim. Releu 2 cláusulas. Ficou em silêncio por um momento com os papéis sobre o balcão, as mãos pousadas na fórmica de cada lado deles. Levantou os olhos. "Por que consultoria de atendimento?" ela perguntou. A voz era direta, sem hostilidade, mas com a precisão de alguém que precisa entender o que está sendo proposto antes de qualquer outra coisa. Renato respondeu sem desviar. "Porque você trata cada pessoa que entra aqui como se fosse a única no mundo. Porque você notou que o executivo ao meu lado estava com o copo vazio, antes que eu notasse. Porque você devolveu R$ 2 de troco que ninguém teria pedido de volta. Porque isso tem valor de mercado real.
e eu demorei muito tempo para agir como se tivesse. Ela ficou olhando para ele, depois olhou para os documentos de volta. A cláusula 5 do segundo contrato diz: sujeito à avaliação trimestral de desempenho, com critérios a serem definidos em comum acordo. Isso precisa ter os critérios especificados antes da assinatura, não depois. Renato ficou parado por um segundo e então disse: você está certa. Sem hesitar, sem mitigar. Posso ajustar isso antes que você assine. Ela olhou para ele com algo que havia mudado levemente. Não era aprovação, não era ainda, era reconhecimento. A diferença entre alguém que traz uma proposta esperando que ela seja aceita pelo gesto e alguém que traz uma proposta disposto a que ela seja negociada de igual para igual. A cláusula 8 também, ela disse. Exclusividade de 20 horas não pode se estender para horas adicionais sem remuneração separada. Concordo, ele disse. Ela pegou a caneta que havia estado usando para fechar o caixa. Fez 2 círculos nos trechos que havia mencionado. Devolveu os documentos para ele. Quando você trouxer a versão revisada, eu leio de novo. Não era assim. Não era ainda. Era a abertura exata que a situação merecia. Cautelosa, justa, absolutamente nos termos dela. Era Daniela Ferreira negociando um contrato com a mesma atenção com que havia sempre feito cada coisa que havia feito naquela vida. Com cuidado, com integridade, sem pressa de chegar a um lugar antes de saber exatamente o que estava assinando. Renato recolheu os documentos, colocou de volta no envelope. Então ficou um segundo parado no balcão, sem o envelope como motivo para estar ali, com apenas ele mesmo e o que havia vindo dizer além dos documentos, que era a coisa que os documentos não conseguiam dizer sozinhos, e que ele havia passado semanas aprendendo, na poltrona cinza do consultório da Helena, como dizer sem transformar em discurso. Eu recuei, ele disse, simples, sem moldura. Recuei quando não devia ter recuado, e a razão foi covarde, e eu sabia que era covarde enquanto estava fazendo. Não tenho desculpa para isso. O salão estava em silêncio. A última luz da cozinha havia apagado, o ruído dos exaustores havia cessado, restava apenas a luz fria do balcão e o murmúrio da rua lá fora e a cidade de São Paulo, fazendo o que a cidade de São Paulo sempre faz às 10 da noite, que é continuar existindo com brutalidade indiferente ao que qualquer pessoa específica dentro dela está sentindo ou decidindo. Daniela ficou olhando para ele por um tempo que foi honesto. Não foi curto demais para ser descarte, nem longo demais para ser teatral. Foi o tempo de alguém que está olhando para alguma coisa de verdade e decidindo o que fazer com o que está vendo. Eu sei, ela disse. Pausa. Obrigada por dizer. Não era perdão, não era promessa. Era o reconhecimento exato do que havia sido dito, devolvido com a mesma precisão com que havia sido entregue, sem sobra, sem déficit, com a honestidade direta de alguém que não infla nem diminui nada que recebe. Era, Renato percebeu enquanto saía, a coisa mais difícil de encontrar no mundo que ele havia construído ao redor de si mesmo. Alguém que respondia ao que você havia realmente dito, não ao que era conveniente ouvir. O contrato revisado chegou 3 dias depois por e-mail. O setor jurídico havia trabalhado nas alterações com a rapidez que Renato normalmente reservava para questões de captação, não para contratos de consultoria de 20 horas semanais. A cláusula 5 agora listava 8 critérios de desempenho específicos, mensuráveis, com metodologia de avaliação acordada por escrito antes do início de cada trimestre. A cláusula 8 estabelecia remuneração adicional por hora acima da carga contratual, com valor fixo e não negociável a cada renovação. Havia uma terceira alteração, que Daniela não havia pedido, mas que estava ali. A cláusula 12, adicionada por iniciativa do próprio Renato, que estabelecia o direito de rescisão por qualquer das partes, sem justificativa nos primeiros 90 dias, com pagamento integral do período proporcional.
Era uma cláusula de saída. Era a cláusula que dizia, em linguagem jurídica, que ela não estava presa a nada que não quisesse estar. Ela leu o e-mail na mesa da cozinha do apartamento de 45 metros quadrados em São Miguel Paulista, às 6h20 da manhã, com a mãe ainda dormindo no quarto ao lado e o café passando na cafeteira de plástico que chiava levemente no último minuto antes de terminar. Leu o contrato 2 vezes, releu a cláusula 12 uma terceira vez. Ficou olhando para a tela por um momento com o café esfriando na xícara e a cidade de São Paulo começando a fazer aquele ruído de motor e buzina e ônibus que era a trilha de todos os dias desde que ela havia chegado a São Paulo com 22 anos e uma mochila com 3 mudas de roupa e um número de telefone de uma prima que morava em Guarulhos. Respondeu o e-mail com 4 palavras. Posso assinar amanhã. A assinatura aconteceu no próprio restaurante Família, sobre a mesa de fórmica perto da janela, antes do início do turno, com o dono do restaurante como testemunha informal. Um homem de 62 anos, chamado Seu Antônio, que havia começado o estabelecimento com a esposa 30 anos atrás e que olhou para o contrato sobre a mesa e depois para Daniela e depois para Renato com a sabedoria calada de alguém que já viu muita coisa passar pela frente daquele balcão. Não disse nada. Assinou como testemunha onde Renato pediu, foi para a cozinha, mandou sair 2 cafés sem que ninguém pedisse. Não foi nenhum dos 2 que mencionou o que existia além dos documentos. Não naquele momento. Os documentos eram reais, o trabalho era real, a remuneração era real, e havia uma clareza importante em deixar que cada coisa fosse exatamente o que era antes de pedir que fosse também outra coisa. Daniela começou a consultoria na segunda-feira seguinte. O primeiro projeto foi uma análise do processo de atendimento em 2 empreendimentos comerciais da Cavalcante, que estavam com índice de satisfação abaixo da meta. Um condomínio empresarial em Santo André e um centro de conveniências em Osasco. Ela foi aos 2 no mesmo dia, acompanhada de uma analista do setor de operações que havia recebido a instrução de mostrar tudo sem filtro. Voltou para casa com 12 páginas de anotações escritas no mesmo caderninho espiral de capa dobrada que carregava no bolso do avental, e com uma clareza sobre o que estava errado em cada um dos 2 lugares que a analista, que havia trabalhado naqueles empreendimentos por 2 anos, disse em voz alta que não havia conseguido nomear naquele nível de precisão em 2 anos de relatórios internos. O relatório que Daniela entregou na quinta-feira tinha 11 páginas. Renato leu na sexta pela manhã. Releu 2 sessões. Encaminhou para o diretor de operações com uma linha de texto. Implementar. Prioridade máxima. O diretor de operações, que tinha MBA em gestão empresarial e 14 anos de mercado, leu o relatório e não disse nada sobre quem havia escrito. Disse que era o diagnóstico mais preciso que havia recebido sobre aqueles empreendimentos desde a inauguração. Disse que algumas das soluções propostas eram óbvias em retrospecto e completamente invisíveis em prospecção, que era exatamente o tipo de perspectiva que sistemas internos perdem quando ficam tempo demais olhando para si mesmos. Renato ouviu isso na reunião de segunda-feira e sentiu algo que não era orgulho, era mais específico do que orgulho. Era o reconhecimento de que havia demorado tempo demais para fazer algo que havia sido simples e claro desde o princípio, e que a demora havia custado algo além dos 15 dias de captação em risco e da opinião do conselho consultivo. Havia custado semanas. Havia custado a conversa com Daniela, que terminou com ela de costas para ele, e a vassoura continuando no mesmo ritmo. Não havia como recuperar essas semanas. Helena havia dito isso na sessão de sexta. Não se recupera tempo, se usa o que resta com mais consciência. Renato havia ficado em silêncio com essa frase por um tempo que a psicóloga havia deixado durar sem preenchê-lo, que era a coisa que ela fazia, que ele havia aprendido a não tentar interromper. Nas semanas que se seguiram, a consultoria criou uma estrutura própria que existia independente de qualquer outra coisa.
Daniela aparecia nos empreendimentos nas manhãs. Enviava relatórios com a regularidade e a precisão de quem foi ensinado pela vida a ser confiável, porque a alternativa sempre custou mais do que era razoável pagar. O turno no restaurante família continuou. Ela havia deixado claro desde o início que as 20 horas de consultoria não substituíam o restaurante e que o restaurante continuaria, enquanto ela quisesse que continuasse. Renato não havia sugerido o contrário. Havia documentado a flexibilidade de horário na cláusula 4 exatamente para que isso fosse possível. E havia feito isso antes que ela precisasse pedir. O dinheiro novo mudou coisas concretas. A primeira coisa que mudou foi a cuidadora. Seu nome era Dona Marlene, 58 anos, certificada em cuidados a pacientes com Alzheimer, recomendada pela assistente social do posto de saúde do bairro. Aparecia segunda, quarta e sexta das 8 às 2 da tarde. 3 manhãs por semana, em que Daniela saía para a consultoria ou para o restaurante, sabendo que a mãe estava com alguém que sabia o que estava fazendo, alguém que conhecia as músicas certas para os momentos em que a memória enrolava e que sabia como reorientar sem confrontar. A mãe gostou de Dona Marlene na primeira semana. Chamava-a pelo nome, que era um sinal. Havia pessoas cuja presença a deixava mais agitada, mas Dona Marlene tinha aquele jeito calmo e consistente que os pacientes de Alzheimer reconhecem antes que o reconhecimento seja consciente, no nível mais antigo do sistema nervoso, onde a segurança é sentida antes de ser pensada. Daniela percebeu que havia dormido 7 horas seguidas pela primeira vez em meses. Apenas quando acordou sem o alarme e ficou 10 segundos sem entender o que havia de errado antes de entender que nada havia de errado. A irmã Camila soube da consultoria e ficou em silêncio por um momento do outro lado do telefone antes de dizer, com a voz levemente estranhada, de quem está recalculando alguma coisa: "Você vai largar o restaurante?" Daniela disse que não. Camila ficou em silêncio de novo. Depois disse: "Você está bem?" Daniela riu, com o corpo inteiro, com os ombros levantando. "Estou", disse. E era verdade. Era diferente das vezes em que havia dito a mesma coisa por reflexo ou por proteção. Renato e Daniela não tinham encontros marcados. Tinham conversas que aconteciam nas bordas das coisas reais. Ela passava pelo escritório para entregar um relatório e ficava 15 minutos enquanto ele perguntava sobre um dado específico. Ele aparecia no restaurante num dia de semana para almoço e ela tinha 5 minutos no intervalo. Havia algo deliberado nessa estrutura não declarada. Algo que os dois haviam chegado por caminhos separados à mesma conclusão: que qualquer coisa que fosse construída precisava ser construída devagar, sobre fundação real, sem o peso de expectativas que chegam antes da estrutura estar pronta para carregá-las. Numa tarde de julho, ele apareceu no restaurante não na hora do almoço, mas às 4 da tarde, no vazio entre os turnos. Ela estava sozinha no salão, organizando os cardápios para o jantar. Ele perguntou se podia sentar. Ela disse que sim. Ele pediu um café. Ela trouxe. Sentou na cadeira da frente, não atrás do balcão. Ficaram em silêncio por um momento que não era constrangedor. Era o silêncio de 2 pessoas que já passaram tempo suficiente, uma na presença da outra, para não precisarem preenchê-lo. "O Lucas perguntou por você", Renato disse. Daniela levantou os olhos da xícara. "O que ele perguntou?" "Se você ia jantar com a gente algum dia." Pausa. "Não foi pergunta minha." "Foi dele, mas eu concordo com o sentimento." Ela ficou olhando para ele. O café estava quente entre as mãos dela, o salão vazio ao redor deles, a cidade de São Paulo lá fora, continuando com a indiferença produtiva de sempre. Havia algo diferente nele nas últimas semanas, não uma transformação de roteiro, não uma mudança que você pudesse apontar num único gesto ou numa única frase. Era algo mais sutil e mais permanente, do tipo que só aparece quando a mudança é real. Havia menos espaço entre o que ele dizia e o que estava sentindo.
Havia menos armadura entre o rosto que ele mostrava para o mundo e o rosto que aparecia no espelho retrovisor às 2 da manhã, quando ele estava cansado demais para mantê-la no lugar. "Quando?" ela perguntou. Ele respondeu sem hesitar. "Quando você quiser." Foi no sábado seguinte. Lucas escolheu a própria casa, não a cobertura impecável do Higienópolis, com a vista para a cidade e os móveis que um designer de interiores havia escolhido 5 anos atrás, e que ninguém havia mudado porque não havia ninguém com opinião suficiente sobre aquele espaço para querer mudá-lo. Lucas escolheu a cobertura porque era onde ele morava e onde ele se sentia no controle de alguma coisa. E porque havia pedido à babá que o ensinasse a fazer macarrão ao sugo naquela semana. E ele queria fazer o macarrão ao sugo. Havia praticado 2 vezes. A segunda ficou melhor do que a primeira. Ele havia documentado os ajustes no verso de uma folha de caderno escolar com a seriedade de um pesquisador. Daniela chegou às 7 da noite com um pote de doce de leite que havia feito com a mãe naquela tarde. Uma das manhãs lúcidas, as duas na cozinha pequena, com o rádio ligado na música dos anos 80, que a mãe sabia de cor, mesmo quando não sabia o próprio nome. As mãos mexendo a panela com aquela memória muscular que o Alzheimer não apagava porque estava fundo demais para chegar. Daniela havia embalado o doce de leite num pote de vidro com uma etiqueta escrita à mão. Renato a recebeu na porta e olhou para o pote e depois para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer nele. O rosto sem armadura, o que aparecia quando ele estava presente de verdade. Lucas apareceu atrás do pai com o avental de cozinha ainda no lugar e uma mancha de molho de tomate no punho esquerdo. "Você veio", ele disse, com a satisfação direta de 11 anos. "Eu fiz macarrão." "Eu vi que você fez", Daniela disse olhando para o avental. "Parece que foi uma batalha." Lucas olhou para o punho. A segunda tentativa explodiu um pouco. Virou-se para a cozinha com a urgência de quem tem algo no fogo. Mas a terceira está boa. A terceira estava boa. A mesa estava posta com a atenção irregular de uma criança que havia feito o melhor que sabia. Os guardanapos dobrados em ângulos aproximados, os copos de água cheios até a borda, uma vela acesa no centro que havia sido ideia de Lucas e que Renato havia deixado porque não havia razão para não deixar. Comeram com o som da cidade lá fora e a conversa indo por onde a conversa queria ir. Lucas perguntando a Daniela coisas sobre o restaurante com a curiosidade séria de sempre. Daniela respondendo com a atenção real que ela dava a perguntas reais. Renato ali no meio deles dois, sentindo aquele espaço de uma forma que não era habitual para ele, que não era performática nem gerenciada. Era calor. Era simplesmente calor humano numa mesa com macarrão ao sugo e doce de leite caseiro, e uma vela que estava derretendo levemente para o lado, porque o porta-velas era torto. Depois do jantar, Lucas insistiu em mostrar para Daniela o jogo de videogame que estava jogando, uma insistência que ela atendeu com atenção genuína, sentada no sofá, enquanto ele explicava a mecânica com aquela velocidade de 11 anos que assume que o outro está acompanhando porque seria impossível não estar. Renato ficou de pé perto da janela da sala, com o café na mão, olhando para os dois no sofá. E percebeu que estava olhando para aquele cena com o tipo de presença que havia praticado perder ao longo de 5 anos. Sem celular, sem agenda, sem a camada de processamento que havia aprendido a manter entre ele e as coisas que importavam, como se importância fosse perigosa. Lucas riu de algo que Daniela disse sobre o jogo. Era um ri genuíno. Não o ri de criança que quer agradar adulto, era o ri de quem encontrou alguém na mesma frequência. Renato reconheceu o ri. Era o mesmo que havia visto no salão do restaurante Família num dia de semana menos cheio, com o corpo inteiro, com os ombros levantando. Daniela percebeu que ele estava olhando. Olhou de volta por um segundo, rápido, e havia no olhar dela algo que não era mais cautela. Era algo diferente, mais quieto, mais fundo.
Era a expressão de alguém que ainda não tinha certeza de tudo, mas que havia parado de ter medo de não ter certeza. Os meses seguintes foram assim, construção lenta sobre fundação real. Não havia declaração grandiloquente. Não havia momento cinematográfico de ruptura com o passado e entrada triunfal em algo novo. Havia a cuidadora na segunda, quarta e sexta. Havia os relatórios entregues no prazo com a qualidade que havia se tornado referência interna na incorporadora. Havia Lucas fazendo a lição de casa às vezes na mesa do restaurante família, no horário entre turnos, quando a escola terminava mais cedo. Havia Renato deixando o escritório antes das 7, em 3 dias da semana. Não porque havia prometido, mas porque havia decidido que a lacuna entre o que sabia que deveria fazer e o que fazia havia custado tempo suficiente e que era hora de parar de pagar. Havia sessões com Helena às sextas-feiras. Havia a descoberta gradual, às vezes desconfortável, de que o silêncio da cobertura não era ameaça quando ele parava de tentar preenchi-lo com trabalho. Era apenas silêncio. Era o silêncio de uma casa que tinha vida dentro dela e que podia ter mais. Numa noite de agosto, Renato verificou o horário antes de dormir. Eram 23h12. Ficou olhando para aquele número por um momento com a clareza quieta de alguém que reconhece um marco sem fazer cerimônia. Colocou o celular de lado. Apagou a luz. Pela primeira vez em mais de 5 anos, Renato Cavalcante dormiu antes da meia-noite. Quando alguém no círculo de negócios perguntava a Daniela como havia conhecido Renato, ela respondia sem cerimônia, sem editar para tornar mais palatável ou mais romântico do que havia sido. Entrei no carro errado num dia que eu estava destruída de cansaço. Foi a melhor decisão que não tomei. As pessoas geralmente riam. Ela deixava rirem. Sabia que a história tinha graça de fora. Sabia que de dentro era outra coisa. Era o peso específico de um avental no colo, as sapatilhas gastas nas bordas, a testa encostada no vidro frio de uma janela enquanto São Paulo passava lá fora, e um homem que poderia ter parado antes e não parou, e depois parou quando não deveria, e depois voltou quando era mais difícil voltar do que não voltar. E dessa sequência toda de acertos e erros, e recuos e escolhas, havia saído alguma coisa que nenhum dos dois havia planejado, e que por isso mesmo era inteiramente deles. E naquela cozinha pequena, em São Miguel Paulista, numa manhã de sábado em setembro, com a mãe de Daniela mexendo o café ao som do rádio de sempre e Dona Marlene chegando pontual às 8 com os biscoitos que havia aprendido que a dona gostava, com Lucas dormindo ainda no quarto de hóspedes porque havia dormido depois da meia-noite, jogando videogame, e porque 11 anos ainda dormem quando o corpo pede, com a cidade de São Paulo lá fora, fazendo exatamente o que sempre havia feito. Daniela entendeu que aquilo era riqueza. Não era o salário novo, não era a consultoria, não era os 3.800 depositados na conta no dia certo todo mês. Era a mãe com o nome no lábio, era o café com cheiro de antes, era uma criança dormindo num quarto da casa que havia muito não tinha criança. Era presença, era continuidade, era o jeito que as manhãs podiam parecer quando você havia parado de sobreviver nelas e começado a estar dentro delas. Era tudo. Era, percebeu ela enquanto colocava a segunda xícara na mesa, para quando Renato descesse, exatamente tudo.